Bom dia a todos, passo tarde. Protocolarmente agradecer à Câmara Municipal de Ponta Delgada o facto de ter abraçado este congresso exemplar para o país, significativo para todos aqueles que se apaixonam ou que estão apaixonados pela obra da Natália e principalmente um sinal para o futuro, para aqueles que ainda hão de descobrir a Natália. Queria agradecer à Ângela Almeida o facto dela nunca ter desistido e de hoje podermos estar aqui, ela a fechar um ciclo da vida dela e a abrir novas páginas na história, na vida e na redescoberta ou descoberta de Natália Correia. Quero agradecer também protocolarmente ao Sr. Vereador da Cultura de Ponta Delgada, o Dr. Sérgio Rezende, que tem muito bem estado sempre em todas as sessões e que representa aqui o poder político. E ele é, para mim, um exemplo daquilo que o poder político deve fazer ao serviço não só de outras causas, mas principalmente da cultura. Muito obrigado, Sr. Vereador. Estamos aqui porque uma mulher extraordinária nasceu há 100 anos, uma mulher que recusou o destino como condição, que se construiu a pulso num tempo que tinha tudo para dar errado. Quem conhece a história de vida da Natália sabe, e muitos podem inventar coisas e podem acrescentar à lenda outras lendas, que é próprio das pessoas grandes. E hoje é mais fácil falar de Natália, porque há estudos, poucos, mas o meu reconhecimento vai para Ângela Almeida, a primeira a dedicar-se a compreender Natália Correia, para além da espuma dos dias. Nesse tempo, em 1994, um ano pouco depois de Natália ter falecido, em 93, não era fácil falar da poeta ou da poetisa. A sua morte ainda estava quente. E em 1993 ainda deixava uma radiação que inquietava admiradores e detratores, deixando ambos com os cabelos em pé e algumas incertezas. Ângela Almeida era uma menina nessa altura, éramos meninos. Ela foi tocada pelo espanto e a provocação da autora de sonetos românticos. Passado 30 anos da sua morte, ainda estamos a desocultar uma Natália com algumas tibiezas e também punhos de renda. Mário Soares traçou-lhe um perfil no prefácio de Retrato de Natália, editado em 94. Cito: a Natália iconoclasta, irreverente, provocatória, mesmo exibicionista. Era, julgo, dizia Mário Soares, uma máscara e uma defesa da verdadeira Natália, uma mulher de enorme sensibilidade, idealista, solidária, empenhada numa profunda transformação social e cultural naquela sociedade do futuro, onde os poetas, os verdadeiros poetas, teriam voz. Citei. As universidades ainda resistem a estudar a obra da escritora. Não há muitas teses sobre ela, 30 anos depois da sua morte. Não ultrapassam os dedos de uma só mão os estudos académicos sobre a autora da peça O Encoberto, editada em 1969. Proibida por inconveniência política, e cito, e pornográfica, tal como consta do relatório de 3 de fevereiro de 1970, redigido pela censura. O carisma de Natália Correia tem atravessado o tempo à margem do meio académico, diria mesmo, ignorado por este. O preconceito contra a sua obra resulta de uma sociedade paradoxal, dividida entre a admiração e o medo, entre a ignorância e os bons costumes, entre aspas. É preciso fugir aos lugares comuns do elogio, da afetividade e da admiração. Por isso, este congresso é tão importante.
Talvez por isso, Manuel Alegre não se tenha coibido de descrever. Contra ela, conspiraram sempre os que pretendem fazer da poesia uma charada de especialistas. E aqueles de que nunca nenhum verso e nenhuma frase serão sabidos de cor. É urgente que este centenário seja o primeiro de muitos, mas principalmente uma oportunidade para desconstruir crenças irracionais, ou seja, diz que disses, ouvi dizer, talvez seja, sobre a vida e a obra de uma das mulheres mais fascinantes do século XX, em Portugal e na Europa. O topoi principal da sua obra foi sempre a mulher. A sua condição e a busca da liberdade, porque a liberdade da mulher significava a liberdade de ângulo aberto da humanidade. Uma luta cuja vida serviu de exemplo para ousar reflexões e vestir do avesso a pele da palavra pátria. Dor do Guimarães, que ainda não foi falado aqui, e que é preciso que se diga que foi um grande poeta, viveu na sombra como vivia o António Vilhena, o Anselmo Borges, sei lá, qualquer um de nós. Natália não deixava que ninguém ficasse à frente na fotografia. Qualquer que fosse o poeta, qualquer que fosse o gênio, ela era assim. Dordo escreveu que Natália era uma mulher espiritual, uma fervorosa crente na espiritualidade, uma agnóstica, nunca uma adepta ou praticante de igrejas, qualquer que ela fosse. Daí o seu culto especial e cultural pelo Divino Espírito Santo. Não era um Deus que evocava, mas divindade ou divindades. Cito. Não acreditava num só Deus, Natália, mas afirmava, e foi afirmando ao longo de entrevistas, que não podia viver sem eles, sem os deuses. A lembrar Santo Agostinho, quando lhe perguntavam, então, o que é o tempo? E ele dizia, se me perguntarem, eu não sei. Se não me perguntarem, eu sei. E ele também dizia mais, dizia que não se pode fazer sem ele o que só com ele se faz, que era também o tempo. Natália vivia a mesma relação com os deuses. Ela provocava essa fusão do feminino e do masculino, ou seja, a essência que fosse sinónima de harmonia, uma espécie de síntese, onde fosse possível encontrar a memória comum da viagem do homem e da mulher. A isto ela chamou fratria. Tem muitas semânticas. As razões serão muitas, mas o facto de ter sido educada num ambiente feminino, do princípio da sua iniciação, e aqui a palavra iniciação para mim tem um significado datado no feminino. Ela foi iniciada porque viveu com a mãe, com as tias e com a avó. A sua primeira iniciação foi no feminino. Será sempre esta ideia uma parcela a ter em conta em qualquer ensaio. São suas as palavras em entrevista a Edith Soeiro para a revista Notícia em 1969. Desde criança, ouvia os contos dela, ou seja, da sua mãe, e todos os dias, a determinada hora, reunia as duas filhas para lhes ler uma página da mitologia grega. Nessa altura, andava eu pelos 5 ou 6 anos, o que quer dizer que soube primeiro da existência dos deuses gregos antes de conhecer a Bíblia. A sua visão feminista sobre o culto do Espírito Santo leva-na a considerar que muito se lhe deve, em termos históricos, nomeadamente o povoamento dos Açores, estando também presente na fundação da nacionalidade e na grande aventura dos descobrimentos portugueses. E cito os autores Franco e Mourão no ensaio
escritos de Natália Correia sobre a utopia da idade feminina do Espírito Santo de 2005. E é bom citar as fontes sempre em qualquer estudo, porque é fundamental sabermos que são aquelas as fontes e não é o diz que disse. Estes autores afirmam que Natália Correia persegue a tradição erudita que valoriza a influência da utopia pentecostal europeia na dinâmica da história portuguesa, que desembocou na grande aventura dos descobrimentos e da missionação. É bom lembrar que o Papa Dámaso, 305 a 384, decretou que a divindade do Espírito Santo estabelecia que a Trindade possuía a mesma substância que o Pai e o Filho. Mas disso o professor Anselmo Borges irá tratar com a devida vénia. O Concílio de Constantinopla, em 381, afirmaria em dogma o Evangelho pentecostal de São João. E cito: o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo no que eu vos disse. E ainda, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Ou seja, digo eu, esta paz seria duradoura, a paz anunciada pelo Paráclito seria definitiva. Assim, Natália Correia encontra uma cumplicidade histórica entre a paz prometida pelo Paráclito e a mulher a quem compete uma maternidade que vá para além da sua fisiologia. E cito-a: cabe-lhe à mulher conquistar uma sabedoria do tipo maternal para intervir no mundo e orientá-lo. Um mundo onde só o homem tem a palavra. Palavra essa que é origem de tantos desmandos, guerras, conflitos e soluções precárias de caráter económico e social. Guerra na Ucrânia. A paz aparece associada à mulher, que é avessa, alérgica à ideia da guerra e de conflito. A sua própria experiência maternal a predispõe contra a guerra. Em Armistício, editado em 1985, surge esta paz representada pela pomba. Cito: para a Paraclita, a pomba nos conduz à mãe dos deuses que te descrucifica, e a tua divinal gota de luz já na orvalhada do Pentecostes brilha. Página 508 da edição da Dom Quixote. Natália Correia acredita que é preciso descrucificar o Deus, pois essa é a única maneira de reencontrar o sentido da vida sem sacrifício, e desconstrói esse gozo macabro da imolação da vida ao céu. Cito, página 506. Para si, os deuses não morrem. A sua inconsútil solidariedade não tolera que um deles seja supliciado. Por isso, perdemos todos os deuses se um deles encobrimos com o manto da morte. Tal é o mistério do Espírito Santo, que nos abandona quando molestamos uma das suas células. Não pode haver paz com um Deus crucificado. A sua morte significa uma ignóbil e torturante negação da vida. As memórias da mitologia grega, iniciáticas, trazidas da infância, aproximaram-na dos cultos femininos mais antigos de Eleusis, Ísis, e levaram-na, quiçá, a um espaço sacral aberto pela terceira idade, ou seja, a Grande Mãe, que abrange todos os seus filhos no amplexo da comunhão universal. Franco e Mourão, 2005, página 227. A sua visão pentecostal no feminino reafirma o paradigma da Grande Mãe, que é a grande reserva da natureza, identificando-se com esse paradigma onde vê a fonte cultural da mulher. Percebemos agora melhor
a devoção de Natália Correia ao culto do Espírito Santo, uma vez que, e cito, e para que este chegue triunfalmente já as mulheres por ele inspiradas julgam um caminho com flores da sua cultura do amor e da solidariedade. E digo as mulheres porque o Espírito Santo, que em hebreu se diz Ruach, a consagração da sacralidade do feminino que a andocracia judaico-cristã escamoteou. Natália Correia, 2005, página 169. Para Artur Manso, a desigualdade dos sexos, a maior liberalidade dos costumes e a sensualidade carnal continuam a ser reprimidas pelo catolicismo. Vejamos o que a gente lê por aí sobre a pedofilia. O que faz com que as festas populares do Espírito Santo, na sacralidade que as consagrou, se afastem das bases em que se instituíram mesmo em parte do catolicismo estabelecido. Para terminar, Natália Correia reencontra-se com o Espírito Santo no que ele significa de liberdade, paz e paganismo. Bebe-lhe a inspiração poética que atravessa os tempos com a sua carga mística, potenciadora de uma transformação social e cultural. O culto do Espírito Santo nos Açores sempre foi mais do povo do que da hierarquia da Igreja. Isso também fazia acreditar que o tipo de religiosidade do povo açoriano deriva das mesmas raízes comunitárias e feministas que investiram a mulher da superioridade que desfruta nos Açores. Feministas? Pergunta ela. Haha, o Espírito Santo é feminino. Última frase para acabar. Natália Correia foi gigante. Deve, por isso, e lembro Urbano Tavares Rodrigues, dizia ele, a sua obra ser lida, interpretada, amada, continuada. É o menos que lhe devemos. Obrigado. Bom,